Se eu pudesse resumir a vida do Marquês de São Vicente, eu diria que ele foi um político, um legislador e um magistrado e um dos principais constitucionalistas do Império. Eu acho que ele é uma referência importante para o pensamento brasileiro. Há um pensamento constitucional brasileiro importante, que não é só cópia do que se faz no exterior. No direito público, ele é, junto, como eu dizia, com o Visconde do Uruguai, um dos grandes nomes. Ele ajuda a construir o Império Brasileiro, a construir, mais que o Império, o Estado brasileiro. Ele é uma das principais figuras da política conservadora do Brasil imperial. Eu diria que, mais uma vez, o Pimenta Bueno pode ser resumido em uma palavra: estadista. É um dos estadistas do Império. Pimenta Bueno nasce em 1803 e morre em 1878. Então ele vive no período mais importante da vida do Brasil monárquico, digamos. E é um período de grandes transformações no Brasil e também no mundo. Quer dizer, na verdade, é o grande século XIX, ele está bem no centro do grande século XIX. Pimenta Bueno, na verdade, ele nasce e cresce na fase de formação da nacionalidade, da transição do período colonial para a independência e o início da nacionalidade. Então, naturalmente, é um autor que tende a se identificar com esse período e participar desse projeto de construção da nacionalidade. Sou trineto de José Antônio Pimenta Bueno, historicamente conhecido como Marquês de São Vicente, de quem herdei um conjunto de traços. Primeiro é o riso solto, uma propensão a famílias grandes. Como eu falei, eu tenho 4 filhos, ele teve 9. Uma inclinação pela atividade intelectual e um conjunto de outros traços mais fortes que, de fato, nos unem em família. Que eu vi também com meu avô, neto do Marquês, e do meu pai. O meu tataravô foi o Marquês de São Vicente, José Antônio Pimenta Bueno. O meu trisavô foi o Joaquim Batista Pimenta Bueno. O meu bisavô foi o Orlando Leal Pimenta Bueno, que foi delegado e advogado. O meu avô foi o Wagner Pimenta Bueno, que foi embaixador do Brasil em vários países. O meu pai é José Antônio Pimenta Bueno, leva o mesmo nome do Marquês. E o meu pai teve 4 filhos, 2 deles seguem a carreira advocatícia. O Brasil ainda não era naturalmente independente e ele vai iniciar seus estudos e sua atuação profissional nesse período de transição entre o Brasil fazer parte do Reino Unido com Portugal e depois a independente, né? Então ele nasce no estado de São Paulo, na época província, e vai dar, digamos, seus primeiros passos acadêmicos e profissionais naquela mesma província, né? Então ele teve a oportunidade de assistir à transformação política do Brasil bastante radical, que foi a obtenção da independência a partir da própria província de São Paulo. José Antônio Pimenta Bueno foi juiz em Santos, foi chefe de polícia em Santos, foi governador da província de Mato Grosso, também foi ministro da Justiça, ministro das Relações Exteriores, deputado por São Paulo e ministro do Supremo Tribunal Federal da época. Realmente uma figura que desafia a memória de qualquer historiador. Pimenta Bueno recebe o título de Marquês já na década de 70 do século XIX
como uma elevação ao título anterior, que era o de visconde, e era comum entre os senadores do Império, em determinado momento da carreira, receber essa titularidade, que era considerada a mais elevada entre os que não eram membros da família imperial. A única exceção nesse sentido foi Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, né, que conseguiu esse título que era reservado à família imperial. Então, em função de quase meio século de vida pública. Tive sempre o Marquês na cabeça, porque durante toda a minha vida profissional, aliás, desde a entrada para a universidade aos 18 anos, até a minha aposentadoria aos 65 anos, eu trabalhei na rua Marquês de São Vicente. Então, era diário a lembrança. A obra principal, é claro, é o Direito Público Brasileiro, né, e a análise da Constituição do Império. Essa obra ainda hoje é uma obra consultada e é uma obra que tem elementos importantes para qualquer constitucionalista brasileiro nos dias de hoje. É um livro que praticamente funciona como uma espécie de interpretação oficial da Constituição e na qual ele faz justamente a adaptação de várias doutrinas do constitucionalismo do século XIX para o Brasil e para a Constituição brasileira. Ele lê a Constituição brasileira assim. Ele tem, eu acho que, duas outras obras que devem ser lembradas. Uma sobre o processo civil, apontamentos sobre as formalidades do processo civil, e uma sobre o processo penal. Também ela mostra em algumas linhas as raízes do direito constitucional atual. Nem tudo que nós temos no atual direito constitucional foi inventado do nada, nem tudo começou em 88. Há longas raízes que vêm do direito constitucional anterior e do pensamento constitucional anterior, não só da Primeira República, mas também daquele do Império. Essas obras foram muito elogiadas pelos juristas da época e foram muito importantes porque elas sistematizaram vários ramos do direito que ainda se encontravam carentes de uma obra assim completa, sistemática sobre sistemas. É importante notar que, na época, a produção jurídica vinha principalmente de Coimbra, de Portugal. Realmente eu não sei como é que aquela turma tinha tempo. Escrever um livro sem computador, para mim, era um... É verdade. Poxa, né? E ele escreveu 8 livros. E, dentre esses 8 livros, já tem vários. Aliás, uma das coisas que eu acho que deve trazer ele na mente do brasileiro é que ele foi o jurista que deu a independência do Brasil nos aspectos jurídicos. Até então, tudo ia para Portugal, entendeu? E tudo era referenciado ao direito de Portugal. Ele estruturou e consolidou as leis do Brasil. O Marquês de São Vicente ele teve um papel importantíssimo no movimento abolicionista. Os projetos de lei dele serviram como base para a Lei do Ventre Livre, em 1871. Ele também foi um grande defensor da liberdade e do fortalecimento do poder judiciário e do Ministério Público. Foi um constitucionalista muito relevante da época do Império, né? Foi ministro do Supremo Tribunal de Justiça e também foi um dos pioneiros juristas do Brasil formados aqui na primeira faculdade de Direito aqui do Brasil, em São Paulo. Essas primeiras turmas do Largo São Francisco são turmas que vão criar fornadas de magistrados, inclusive para os tribunais superiores, fornadas de presidentes de províncias, de governadores da época, fornadas de ministros futuros. O país estava em construção e tinha elites muito pequenas. Essas pessoas eram utilizadas, digamos assim, em vários lugares. O próprio Pimenta Bueno, muito jovem, virou governador em Mato Grosso, presidente de província, governou o Rio Grande,
fez carreira na magistratura, no Maranhão, inclusive na relação do Maranhão. Há, portanto, nesse grupo social que se forma à época dos bacharéis do Largo São Francisco e dos bacharéis ali de Olinda e depois Recife, há possibilidades de evolução profissional com que qualquer concurseiro dos dias de hoje só poderia sonhar, né? A primeira turma da Faculdade de Direito, naquela época, foi uma turma pequena, eu não tenho os números exatos, mas acho que eram cerca de 30, e como eu já disse, era uma turma muito variada, né? Alguns, por exemplo, eram, como eu disse, já padres ou já ordenados no caminho da carreira. Outros não, vinham de várias regiões do país, além de São Paulo. E a maioria vai ser aproveitada em cargos públicos, como era usual na época, porque o Estado era constituído por gente que tinha alguma formação técnica e o direito era a carreira, a faculdade que permitia a formação que eles precisavam. Você precisava de gente da escola de engenharia, que era uma escola militar. A escola de medicina estava na Bahia. E aqui em São Paulo se formavam, como no Recife, esses agentes do Estado que iam realmente organizar os serviços públicos do país inteiro. Logo depois da independência do Paraguai, a Argentina se sentiu extremamente incomodada com essa independência, porque o ditador Rosas tinha pretensões de anexar o Paraguai à Argentina e, com isso, ampliar suas fronteiras com o Brasil. E o Brasil sempre reconheceu isso como uma ameaça. Então, o imperador designou o Marquês de São Vicente a uma missão no Paraguai, no sentido de evitar que o Rosas fizesse isso, e a saída foi reconhecer a independência do Paraguai. Coisa que foi feita e depois logo seguida por vários países europeus que também reconheceram o Paraguai e com isso brecaram a iniciativa, a pretensão de Rosas de expansão nas fronteiras com o Brasil, né? Uma missão é destacada, nomeado como chefe dessa missão o Pimenta Bueno, para, como principal elemento, fazer exatamente o reconhecimento da independência paraguaia, como chave na estrutura diplomática ou da estratégia de política externa do Brasil. Por que o Pimenta Bueno? E aí é um tema interessante explorar, porque o Pimenta Bueno ele tem a sua formação jurídica, como todos eles, salvo talvez o Visconde do Rio Branco, que teve uma formação em engenharia e matemática. Ele é chave nessa ação brasileira diplomática e militar de pacificação, de consolidação da nossa fronteira e de estabilização do Prata. O Brasil ainda não tinha cargo de embaixador. O plenipotenciário era, digamos, a função mais importante da diplomacia brasileira, naturalmente abaixo do ministro. E lá ele busca, então, regularizar as relações com o Paraguai, que não era uma democracia. Por isso a importância de se ter uma boa relação, à vez que ditadores não são submetidos ao crivo do parlamento e nem de eleições regulares. Então a ideia de que um Paraguai isolado pudesse, digamos, ser um elemento de instabilidade, como terminaria sendo 2 décadas depois, no maior conflito, então, de que o Brasil participaria, né? Para nós, a chamada Guerra do Paraguai. O Pimenta Bueno, ele negocia um tratado de amizade, cooperação e aliança com o Paraguai. Os termos completos do tratado, eles não são aceitos, no fim, pelo governo brasileiro, que não o ratifica, mas ainda assim é uma das primeiras aproximações em termos de formalização não apenas da independência paraguaia, mas da própria relação de amizade entre os dois países. As fontes revelam que que existe uma grande confiança do imperador em relação a ele. A relação com o imperador é uma relação amigável, não é como um Zacarias que vivia as turras com o monarca. Não era, no entanto, alguém que fosse visto como um bajulador servil, nem como um grande orador, como alguém desses políticos de tribuna
que no século XIX brilhavam muitas vezes, mas depois acertavam as coisas pelo gabinete. Era mais alguém, digamos assim, que podia ser colocado no governo em períodos de crise, inclusive para preparar projetos, como prepararia, no caso do Ventre Livre, que eram projetos difíceis, né, de trabalhar, e projetos que não contavam necessariamente com muito apoio de grupos políticos distintos. Quando o imperador tomou a iniciativa de começar o processo, mais seriamente, o processo de abolição, ele encomendou os projetos ao Pimenta Bueno. E o Pimenta Bueno, logo depois, se tornou presidente do Conselho, ou seja, primeiro-ministro no parlamento. Mas ele era uma pessoa provavelmente muito mais recatada. Os testemunhos da época dizem que ele era gago, que ele não falava muito bem, ele era um grande orador, e que ele tinha um sotaque muito feio. Provavelmente o sotaque paulista, que todo mundo achava feio, e que não havia sido corrigido. Então ele provavelmente não era um político de grande liderança no parlamento em termos de carisma. Portanto, ele prepara, a pedido do imperador, vários projetos que são a abolição do ventre, como se dizia, não é? O ventre livre, ou seja, as crianças nascidas a partir de uma determinada data já seriam livres, independentemente do status da mãe, o fundo de emancipação que foi criado. Eram 5 projetos no total, mas ele provavelmente não tem o carisma para levar avante isso, e é no ministério seguinte do Rio Branco que esses projetos que ele tinha feito são reunidos num projeto só. Rio Branco os reúne num projeto só, torna isso viável do ponto de vista político e consegue aprovar. O projeto abolicionista possível, né, muitas vezes passava por um certo gradualismo, antipático, mas que parecia mais viável nas condições políticas da época. Nessa hora, um político moderado como era o Pimenta Bueno podia ter um papel importante. A lei do ventre livre, uma boa parte do trabalho que leva à sua viabilização decorre também da atuação dele. Não é ele que ganha os louros pela lei do ventre livre, mas é ele que ajuda a impulsioná-la e a viabilizá-la politicamente, né? A escolha dele, inclusive, para chefiar o gabinete, pode ser vista como uma sinalização por parte do imperador de uma certa abertura na direção do abolicionismo através de uma solução gradualista, que não é a mais simpática, não é a mais louvável, mas que a muitos, sobretudo os moderados do período, parecia ser a mais viável. Há uma pressão, tanto externa como interna, há uma consciência progressiva de que a escravidão não poderia continuar, e a opinião que prevaleceu dentro da elite brasileira é que, uma vez que não era mais possível ter esse tipo de regime, né, de trabalho, que se fosse então de maneira gradativa ocorrendo a sua extinção. Então é um processo negociado e Pimenta Bueno, como era um dos membros destacados do Partido Conservador, vai contribuir para isso, né? Cogitava-se inclusive que os fazendeiros fossem até indenizados, porque até uma determinada idade eles teriam de cuidar das crianças, né? Para que não houvesse a separação também delas com os pais. Então, foi pensado de modo que, ao mesmo tempo que se extinguisse gradativamente, se garantisse o direito dos fazendeiros. Uma das coisas mais interessantes é que ele afirmava que os juízes tinham que ser independentes, e quando os juízes consultavam o conselho para saber de algum caso que eles achavam difícil e precisavam de uma opinião, a resposta do Pimenta Bueno é que eles deveriam decidir, que não era nem o ministro, nem o governo, nem o Conselho de Estado que deveria orientar o juiz na aplicação da lei. O juiz tinha que ser, ele disse uma vez, inteligente e independente. Isso é muito interessante porque eu acho que vai contribuir para formar essa ideia de independência do judiciário. Ele diz, inclusive, que o juiz tem que ter coragem civil. Não lhe agrada o juiz bajulador do poder executivo. Ele diz, inclusive, que devem ser claramente separados.
ele enfrenta, inclusive, a corrente política da época, uma corrente política que dizia que o judiciário, no fundo, nada mais fazia do que ser um ramo do executivo. Há um juiz no Rio Grande do Sul, na época, que não concede habeas corpus e que mantém pessoas presas contra a lei e contra a Constituição. Quando esse assunto chega no Conselho de Estado, Pimenta Bueno, junto com seus colegas de turma, repreendem severamente esse juiz. E eles dizem, falta nas províncias, nas localidades, o amor à Constituição. Eu acho que isso a gente deveria ainda aprender com o Pimenta Bueno, apesar de ele ser naturalmente um homem do seu tempo. E, portanto, do ponto de vista, para nós hoje, da democracia e da estrutura social, ainda um homem conservador, mas no seu tempo ele eu diria, um amante dos princípios constitucionais. Então nós temos por 2 períodos também o Pimenta Bueno como chanceler brasileiro. E a partir daí, depois, ele é também conselheiro de Estado. Ou seja, faz todo um percurso diplomático interessante que é de enviado, ou seja, um diplomata que é enviado em missão até um político representante ou dirigente de uma província-chave desse período, ele chega ao posto máximo da diplomacia nacional como chanceler e como presidente do Conselho de Ministros, então refletindo sobre toda a política externa, e nesse processo todo também se torna membro do Conselho de Estado e integrante e atuante da seção de estrangeiros, ou seja, você tem o Pimenta Bueno talvez como um dos grandes formuladores e operadores da política externa brasileira. Acho que vale a pena resgatar um fato de que o Marquês era muito amigo do Barão de Mauá. E daí veio o traço, ou um exemplo do traço empreendedor do Marquês, que foi de ser sócio do Barão de Mauá na construção da ferrovia Santos-Jundiaí, por onde, naquela época, escoava o café para exportação. E, curiosamente, eu constatei que, mais adiante, com a construção do prolongamento dessa ferrovia para o interior paulista, financiada pelos fazendeiros de São Paulo, os produtores de café, que essa nova ferrovia, conhecida como Companhia Paulista de Estradas de Ferro, os filhos do Marquês eram todos acionistas dessa empresa, cujas ações eram negociadas na Bolsa de Londres, curiosamente. Ele forma, junto com o Visconde do Uruguai, Paulino José Soares de Souza, a grande dupla de juristas do direito público no Brasil. E é por isso que ele, como Visconde do Uruguai, tem também muita sensibilidade para a situação brasileira. Acho que tudo isso faz dele um homem que é lembrado pela sua produção jurídica, tentando adaptar as ideias do constitucionalismo à situação brasileira. Pimenta Bueno, deve-se dizer em seu favor, pertencia a um grupo que se identificava com a defesa da ordem constitucional, com os direitos que ela assegurava, com o pluralismo político que essa ordem constitucional permitia. Muitas vezes nós desvalorizamos o pensamento político do Império, por conta da monarquia, da escravidão, etc. Esquecemos que ali é um precedente importante, um precedente de tolerância política, de convivência partidária, de respeito ao outro, que ainda tem algo talvez a nos ensinar. O brasileiro deve lembrar do Pimenta Bueno exatamente como um dos atores que assentaram os tijolos ou as pedras de um Estado que nós nos acostumamos a pensar que já era pré-formado. Hoje em dia, a história do Marquês me inspira muito, porque ela me aponta um norte, me mostrando que o direito pode ser utilizado de uma forma muito mais impactante na vida das pessoas. Pimenta Bueno, na política imperial, como alguém que tinha a convicção de que contribuía
para o estabelecimento de um país que fosse respeitado internacionalmente, mais especificamente na América do Sul, em face da contribuição dele como diplomata e depois como ministro, e também, digamos, na consolidação das instituições imperiais. E isso se materializaria nas formulações e reflexões sobre chamaria-se o nascente direito brasileiro daquela época. Um defensor do Estado de Direito, alguém com um profundo compromisso com a construção da ordem constitucional brasileira, um defensor das liberdades, um homem tímido, um homem que talvez não fosse um grande orador, mas uma figura, sem sombra de dúvida, que foi fundamental naquele momento da história para a consolidação do nosso direito constitucional. Eu acho que o brasileiro deve lembrar de Pimenta Bueno de modo análogo com o brasileiro lembra do Barão de Mauá, que é como um empreendedor do Império. No caso, Pimenta Bueno, acho que devia ser lembrado como o jurista do Império.